A paz, amados, é um prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar as Escrituras Sagradas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, é isso mesmo, pode adquirir a sua Bíblia aí e vamos ler juntos o capítulo 5 de Atos, dos versículos 17 ao 32 aqui, onde nós vamos refletir o motivo da prisão dos apóstolos. Diz assim, olha, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora e lhes disse, ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não o acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo, olha, achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, os sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse interim, alguém chegou, ele lhes comunicou, eis que os homens que recolhestes do cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Aleluia? À luz desse texto, então, é importante aqui nós nos situarmos, dando nessa sequência, né? É importante que você, ao ler, antes de ler o capítulo 5, do versículo 17 ao 32, se você ler o capítulo 1, 2, 3, é importante que você entenda isso, que você não caia de paraquedas aqui no capítulo 5, que você pegue uma sequência da história para você entender melhor aquele contexto, tá legal? Então, aqui que nós vemos aqui, que os apóstolos, eles estavam, né, agindo durante o povo, anunciando o evangelho. A visão deles era essa, a missão da igreja é essa, falar sobre a vida, sobre o nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo e todos os milagres, os ensinamentos que ele fez. Essa é a missão da igreja, vivendo em comunidade, repartindo pão, indo nos lares, né? Tendo as reuniões nos lares, nos cultos nos lares, como eram feitos lá, celebrar a ceia do Senhor, que era um momento sagradaço lá do ajuntamento dos cristãos. Pensar sempre no próximo, amar o próximo assim como Cristo amou a igreja. São esses ensinamentos que nosso Mestre Jesus Cristo deixou, que nós temos que cumprir aqui na Terra. Agora é importante que você faça parte de um corpo, de uma comunidade, para que você tenha até uma retaguarda de oração, um grupo aí firme aí, intercedendo por você, tá legal? Não dá para ganhar uma guerra sozinho, é importante que você faça parte de um grupo. Agora, o grupo sério incomoda. Então, assim, uma igreja séria, que tem como objetivo realmente anunciar os milagres de Deus, Deus está presente no meio dessas pessoas. Então, por exemplo, aqui, o Pedro e os apóstolos, Pedro, João, lá, eles estavam curando os enfermos, e era uma consequência do trabalho deles, porque Deus enviava as pessoas, permitia que as pessoas fossem até lá, até para ver a reação dos apóstolos. Então, e aí eles curavam mesmo, em nome de Jesus Cristo, era o poder do nome de Jesus Cristo que dá cura. Agora,
incomodou ali os religiosos da época. Então os sacerdotes, né, os religiosos lá do templo, vamos pensar assim, da época, e com alguns grupinhos de saduceus, os saduceus, os fariseus, nós já vimos sobre isso, eles tomaram de inveja, está escrito aqui, os relatários, por inveja mesmo. Como assim vocês estão fazendo isso e o povo está indo atrás de vocês, não está vindo mais atrás de nós? Não, como assim? E aí prenderam os dois à noite, prenderam para no dia seguinte reunir lá a comissão do Sinédrio, eram os 70 principais responsáveis ali, né, os doutores da lei, conheciam tudo o Antigo Testamento, para julgar isso aí, assim como fizeram com Jesus Cristo. O que esses caras estão fazendo? Falando de Jesus que nós matamos, que ele ressuscitou? Estão loucos. Então, só que à noite, olha que lindo, à noite, a Bíblia diz, no versículo 19, que um anjo de Deus foi até a prisão onde eles estavam e retirou os apóstolos de lá. E aí, ele disse o seguinte para eles, olha, amanhã cedinho, no dia, você pode ir lá, se apresenta no templo e vai falar de todas as palavras dessa vida. Pode ver na sua Bíblia que está a vida com letra maiúscula. Vai falar de Jesus Cristo lá, que Ele é a vida. Pode falar lá. Pode continuar anunciando, faça o seu papel, anuncie a Jesus Cristo, essa é a sua missão. Aí o anjo vai lá, retira os dois, e o que acontece? Amanhece, lá estão quem? Os apóstolos lá no templo, lá ensinando o quê? Sobre Jesus Cristo. Então, a missão da igreja é falar sobre Jesus Cristo. Então, quando você entrar num local e estiver falando de outra igreja, da vida livre, tem alguma coisa errada. Jesus Cristo é o principal assunto das igrejas. Tem que ser Jesus o principal assunto. A Bíblia diz isto. Então, nossa função como igreja, eu e você como igreja também, por quê? Como assim? Não entendi. Porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós. Nós somos o templo vivo. Deus decidiu morar dentro de você, dentro de mim. Olha que milagre. Deus decidiu isto. Você é a igreja ambulante de Jesus Cristo. Dentro de você habita Deus. Deus decidiu morar dentro de você. Nós temos que cuidar do nosso corpo, do nosso templo do Espírito Santo, porque Deus habita em nós. Agora, o que acontece aqui? No início da igreja, que até as pessoas entenderem. Se hoje é difícil entender, imagine naquela época lá. Talvez fosse até mais fácil, porque não tem tanta tecnologia que te prenda a outras coisas, que te desvia. Então talvez realmente tenha mais fé aqui nesse sentido. Agora, olha só. O anjo a liberta e lá de manhã estão lá os dois lá na igreja, lá pregando lá, falando de Jesus Cristo, dos milagres, contando tudo que eles viram. Agora, o que eles contavam? Só o que estava escrito? Também, né, que está escrito, é muita coisa aqui. Quando você lê, parece que você faz parte da história. E mais do que isso, seria interessante você começar a ter experiência com Deus, você falar com mais autoridade. Por isso que é interessante você ficar atento ao que acontece ao seu redor, que Deus está operando ao seu redor. Agora, quando chega lá, no templo, eles estão pregando lá no templo, falando sobre Jesus Cristo, ao mesmo tempo, no outro local, o rei se reúne o Sinédrio e manda buscar lá os presos. Quando os agentes vão lá, a prisão está vazia, está tudo fechado, todos os sentinelas lá certinho, ninguém saiu de lá, só que os presos estavam lá. E eles ficam, o que aconteceu? Como é isso? Como é que pode acontecer isso? E aí eles ficam apavorados, assim, perplexos, e aí vem alguém, olha, o que vocês estão procurando? Eles estão lá no templo pregando, estão lá pregando no templo. Então vai lá buscar. E só quando eles foram buscar, já foram com mais calma, né, que o povo estava ouvindo, ou por licença, né, o Sinédrio quer falar com vocês, já foram mais educados, foram levar lá, e aí começa essa história aqui, diz o seguinte, olha, eles falam o seguinte, olha, nós não falamos para você, versículo 28, nós não falamos expressamente, ordenamos para vocês, para não ensinar nesse nome, ó, que não ensinasse nesse nome, que nome? De Jesus Cristo. Olha que coisa, né? Agora, contudo, você fica enchendo Jerusalém dessa doutrina, e você quer lançar sobre nós a morte desse homem, então aí o Pedro, peraí, olha, vamos deixar as coisas bem claras aqui, certo? Antes, em relação a isso, não deixar de ensinar, em relação a isso, hein, não deixar de ensinar sobre esse nome, é importante obedecer a Deus, porque Deus que habita em mim, até enviou um próprio, olha, vai lá e ensina. Então, entre obedecer a vocês, de não ensinar sobre Jesus Cristo e obedecer a Deus, importa obedecer a Deus, não os homens. E aí é bom deixar bem claro, porque muitos cristãos hoje querem parar de estar trabalhando para falar de Deus. Não, não é isso, hein?
Nós temos que respeitar as autoridades, nós temos que respeitar os momentos, os locais públicos, sim. Mas, em relação à religiosidade, em relação ao cristianismo, nós não podemos deixar de falar em quem nós temos visto e crido. Então, nesse sentido, é importante você obedecer a Deus. É mais importante você obedecer a Deus do que aos homens em relação ao calar sobre o nosso cristianismo. Porque é muito chato quando você vai a um local e as pessoas começam a falar mal de Deus, falar mal. Quer dizer, dependendo do contexto, sai de perto porque não vai evitar confusão, é discussão. Porque aqueles que não creem, aqueles que não têm experiência, aqueles que nunca viram Deus operar, aquele que por alguma experiência frustrante não acredita em Deus, você vai ter que orar por essa pessoa para que Deus crie situações para que ela realmente sinta a presença de Deus. Então, foge das discussões, porque não dá ibope discutir sobre Jesus Cristo e nem convém que você faça isso, que participe de discussões tolas. Agora, lá no templo, você tem autorização, você tem a autoridade para falar sobre Jesus Cristo. É no local santo. Você, onde você estiver, no local público, quando as pessoas se reúnem, você tem essa liberdade de falar sobre Jesus Cristo, falar sobre as maravilhas que Ele tem feito na sua vida, certo? Agora, é importante obedecer, antes importa obedecer a Deus do que aos homens em relação a esse assunto, tá legal? Bom, ele fala, tá legal, e o Deus dos nossos pais, porque ele está falando agora ali com os israelitas, entre eles ali, o Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, sim, em qual vocês, aí sinédrio, vocês religiosos, autorizaram matar. É isso mesmo, Deus ressuscitou. Ele quer saber? Vocês mataram e penduraram ele na cruz. Agora Deus, porém Deus, com a sua destra, o exaltou. Olha que lindo. Jesus é o príncipe e o salvador. Jesus é o príncipe e o salvador. É importante que você entenda isso, jovem, adulto, idoso, que Jesus é o príncipe e o salvador. E agora, olha só, é a fim de conceder a Israel e a todos que creem nele o arrependimento e a remissão dos pecados. Olha que lindo. Então, Jesus é o príncipe da vida. Ele é o autor da vida. E é o salvador das nossas vidas. Através dele é que nós vamos chegar a Deus. Então, Jesus quer exatamente isso, que nós estejamos juntinhos de Deus. E Ele quer nos abraçar para que nós possamos caminhar juntos aí por um caminho seguro e reto. E essa é a missão dos apóstolos. As pessoas foram presas, então muitas vezes você vai ser aprisionado, não vai poder falar, vamos usar essa metáfora. Mas o importante é que vocês aguardem a sua vez. Professor, mas eu estou lendo, não consigo memorizar nada. Aguarde a sua vez. Se alimente, na hora certa, o Espírito Santo de Deus vai fazer você lembrar das coisas que você tem lido, que você tem visto. Amém? Continue lendo a Bíblia, continue buscando a Deus. É isso que Ele quer, que você o busque. Porque antes de você querer buscá-lo, Ele já queria ser encontrado por você. Sabe por quê? Porque Ele te ama, porque Ele me ama. E quer nos conduzir por um caminho seguro e reto na presença dEle. Amém? Um beijo, até a próxima aula. Fique com Deus.